eu sou Viviane Cesarino, seja muito bem-vindo ao Vossa Excelência Memória. Ser vereador de São Paulo e resistir enquanto o Brasil ainda vivia uma ditadura militar. O prefeito era nomeado, os projetos quase que automaticamente aprovados. Aqui em 1982, o PMDB conseguiu eleger uma bancada de 15 vereadores, que trabalhou ao lado do prefeito Mário Covas e depois fez oposição a Jânio Quadros. O nosso entrevistado teve a Câmara como primeira experiência política de vida e daqui viu a história de muito perto. O que será que ele levou do Legislativo paulistano para uma trajetória que seguiu para o Executivo, Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados? Ricardo Trípoli é advogado, foi vereador de 83 a 88, deputado estadual por 4 mandatos consecutivos, deputado federal por 3 legislaturas e secretário estadual e municipal de muitas pastas importantes. Que grande honra receber o senhor. Muito obrigada. Eu que agradeço, Viane, você pelo convite e pela gentileza. Muito gentil o senhor ter aceitado e vou começar contando que o senhor chegou como o segundo vereador mais votado, né, nas eleições de 82, com 65 mil votos, o que era muito, gente. Ainda é muito, mas era muito para a época. Chegou com 30 aninhos e um super bigode de respeito. É verdade, eu acho que foi um grande desafio. Surpresa até para mim a votação, porque, logicamente, o projeto era eleger vereador, né? E a gente tinha uma base sólida, um pessoal muito aguerrido. Eu estava saindo da universidade, tinha acabado de presidir o Centro Acadêmico 22 de agosto, na Pontifícia Universidade Católica, e agregamos um grande número. Dei algumas aulas no cursinho, lá no Objetivo, isso me ajudou muito a apresentar o FICO, aquela coisa toda. Meu pai tinha sido suplente de deputado estadual, me ajudou muito na composição, na montagem da campanha. Meus irmãos também se envolveram. E foi uma campanha gostosa de fazer, né? Porque era muito diferente, você podia ir para a rua, pedir voto, conversar, fazer reunião, tomar um lanche junto com as pessoas. Você tinha um pouco mais de vida, não era uma coisa tão fria como é hoje, né? E eu diria para você que uma das melhores escolas, se não a melhor escola política que existe no Brasil, são as câmaras municipais. Eu digo isso sempre que participo de algum evento, né? Eu faço questão de lembrar, porque você começa na Câmara Municipal de São Paulo. A cidade de São Paulo, você sendo vereador, você pega no pulso da população e você sente o batimento cardíaco dele. O que ele quer, o que ele espera. E as respostas têm que ser muito rápidas, né? Enquanto que na Assembleia você tem um pouco de discussão mais interna. O São Paulo já dividiu em 645 municípios, você tem representantes de cada região do Estado de São Paulo. E na Câmara Federal se discute os temas nacionais, né? Aí também é uma outra perspectiva, é uma outra visão. Agora, é muito interessante porque eu me lembro quando presidia tanto a Assembleia Legislativa, como tive a oportunidade de alguns dias presidir a Câmara Federal, o Congresso Nacional, eu brincava com alguns deputados e dizia, esse já foi vereador. Aí você ia checar, já tinha sido. Por quê? Ele tinha facilidade em lidar com o regimento interno. Ele tinha facilidade de postura, porque você vai aprendendo na Câmara Municipal. E a melhor escola que tem, para quem quer ter vida pública, é a Câmara Municipal, sem sombra de dúvidas. O senhor falava muito que o senhor tinha interesse em fazer política dentro do Legislativo, porque logo surgiu uma oportunidade do senhor ir para o secretariado, né? Eu dizia para o Mário Covas, dizia, olha, eu acabei de me eleger vereador, você me trazer agora para o Executivo, e a secretaria, a pasta que eu ocupei de cara, era uma pasta ligada ao gabinete do prefeito. Negócios jurídicos. Extraordinários, porque a gente atendia vereadores, deputados estaduais, deputados federais e a população. Naquela época, a população de São Paulo se resumia às sociedades amigos de bairro. Então existiam centenas de sociedades amigas, cada uma ligada a um movimento, uma região. E aí você tinha que recepcionar o presidente, o tesoureiro, o vice-presidente, às vezes vinha com 10, 15 e tal, fazia aquele preâmbulo todo, depois levava ao prefeito a demanda. Até que um dia eu pedi para ele, depois de um ano, eu falei, olha, eu fiquei um ano aqui, me devolve para a Câmara, eu preciso legislar, eu preciso... Aí ele falou, com uma condição. Eu falei, qual é a condição? Você ser o líder da bancada, o líder do governo. Porque o antigo líder do governo ganhou a eleição para ser presidente da Câmara Municipal, que é o Marcos Mendonça. Aí ele falou, eu preciso ter um líder do governo. Eu falei, então tá bom, eu aceito o desafio. Aí vim para cá, fiquei até o término do governo do Mário Covas como líder do governo, disputamos a eleição
apoiando o Fernando Henrique Cardoso, perdemos a eleição para o Jânio Quadros, e aí, obviamente, nós não tínhamos outra opção senão ir para a oposição, porque nós pegamos, o Jânio era um grande estadista, mas ele tinha ainda um cacuete muito antigo, ultrapassado, e nós estamos vivendo um período de mudanças no Brasil, e aqui na cidade de São Paulo, muito rápida, né? E ele administrava ainda os moldes antigos, então ele fazia bilhetinho no Diário Oficial, cartinha no Diário Oficial, e a gente estava num momento muito mais avançado que aquele. Então, não tinha como não fazer oposição a ele, até porque o nosso programa de governo não batia com a proposta que ele apresentava para a cidade de São Paulo. Vou falar só um pouquinho antes da gente entrar nessa oposição ao Jânio, que me interessa muito. Nesse período de Mário Covas prefeito, eu peguei uma declaração do senhor quando o senhor chegou, que o senhor queria lutar por maior descentralização das administrações regionais e pela participação da comunidade nelas. Eu achei muito interessante. O senhor conseguiu fazer isso? É porque, veja bem, naquele momento você tinha as chamadas administrações regionais, são hoje subprefeituras, né? E você tinha essa divisão geográfica. A cidade de São Paulo hoje tem mais de 12 milhões de habitantes. É um estado brasileiro, não é uma cidade brasileira, né? As realidades aqui são imensas. Você tem que tratar, lidar com assuntos que passam pela saúde, pela educação, pela segurança pública, pelo saneamento básico, enfim, pelo meio ambiente. Então, são várias áreas de atuação que você tem que passar por todas elas. E era importante, porque eu lembro que eu fui, uma coisa muito curiosa, o Mário Covas foi fazer visita nas administrações regionais. Aí quando ele chegou na Sé, nunca mais me esqueci disso, tinha uma máquina chamada dragline. E eu olhei para aquele negócio, o Mário Covas era um engenheiro, conhecia bem isso, né? E eu disse, mas o que serve essa máquina? É uma máquina monstruosa, com um guincho enorme e tal. Desobstruir buraco, desobstruir poça, água encanada, enfim, tinha uma atividade. No centro de São Paulo. E aí ele perguntou para o Sampaio Dória, que era o secretário das administrações regionais, escuta, para que comprou essa máquina? Ele falou, o antigo gestor comprou uma para cada subprefeitura. Sé não precisava ter uma dragline, precisava ter viatura, precisava ter carro, precisava ter muito mais, porque era uma coisa diferente. Aí eu comecei a perceber que haviam diferenças dentro da mesma cidade de pessoas que queriam coisas. Tinha um local que você ia, o pessoal queria escola. Outro lugar que você ia, queria posto de saúde. Outro lugar, a maioria era asfalto. Naquela época o asfalto era o número 1, porque São Paulo, a periferia, passava um pouquinho do Tatuapé. Hoje em dia você está na divisa com Ferraz de Vasconcelos na Zona Leste, né? E na Zona Sul, se você subir ali, onde você tem, no fim da Zona Sul, você passando a Ilha do Bororé, você está em Itanhaém. Então você vê que já nós fazemos divisa com os municípios. Quase hoje. Juntou tudo. Praticamente está conurbada a cidade de São Paulo. Então é uma realidade diferente. O fato de você descentralizar é fundamental. E eu ainda sou da tese de quanto mais você descentraliza, melhor fica, porque você atende a comunidade local, né? Nas questões locais. O que for de âmbito, vamos dizer, de conteúdo geral, educação, saúde, segurança pública, você pode tratar de uma maneira colegiada. Mas, individualmente, é fundamental você ouvir a população daquele local. Por isso, a descentralização. A habitação era uma questão importante para o senhor também. Muito. Tinha um projeto muito bacana que eu pesquisei, que o senhor queria estabelecer um imposto, né, sobre os lotes desocupados para aumentar a oferta dessas áreas para moradia e impedir a especulação imobiliária também. Porque as pessoas adquiriam os terrenos, vamos dizer assim, e congelavam. Depois o que acontecia? A cidade crescia para aquela região, esse lote que valia 10 passa a valer 1.000. E aí as pessoas não tinham, quem mora naquela região não tinha mais condições de adquirir um lote, não tinha condições de comprar uma moradia. Então era importantíssimo que nós fizéssemos exatamente esse movimento no sentido de dizer, não, espera um pouquinho, se você vai pegar o imóvel, não vai construir por 5 anos ou 10 anos, vai deixar ele como um investimento, você paga também pelo investimento, porque vai vir uma infraestrutura depois que ele não vai pagar. Vai vir asfalto, vai vir luz, vai vir água, vai vir o posto de saúde, vai vir a delegacia. Tudo isso são equipamentos do município, do estado, que quem está lá tem que contribuir. É a mesma coisa hoje. Hoje você vê onde tem especulação imobiliária, ele vai se fazer metrô. Você faz o metrô, o sujeito em volta já quer um monte de paliteira de pré, por quê? Porque é fácil vender. O sujeito tem o metrô na porta da casa dele, é óbvio que me interessa para ele. Acho que por conta disso é que nós, na época, fizemos esse projeto e pensando exatamente no que ia acontecer no futuro e é o que está acontecendo hoje.
Deputado, a gente entrevistou o ex-vereador Marcos Zerbini, do PSDB, e quando eu perguntei como é que era trabalhar com o Mário Covas, ele se emocionou, ele chorou, assim, ele ficou muito emocionado. E eu queria saber como é que foi ser líder dele aqui, que diferença tinha esse prefeito dos outros? Eu iniciei minha carreira praticamente com o Mário Covas, na prefeitura, e fui com ele até ele falecer, né? Então convivi muito de perto com o Mário Covas. Ele tinha uma visão social muito forte, né? Ele não abria mão de ser exatamente como ele tinha se proposto na campanha eleitoral. O Mário Covas não tinha um discurso e tinha uma prática. Ele tinha um discurso e uma prática exatamente igual, né? Isso fazia com que ele criasse uma legitimidade maior com a população. Então era fácil dele conversar com as pessoas, porque as pessoas diziam, poxa, esse camarada cumpre aquilo que ele promete. Eu vou dar um dado para você. Uma certa reunião que tinha de sociedades amigos de bairros, ele disse, olha, eu posso asfaltar 10 quilômetros nessa região que vocês estão me pedindo. O que vocês estão me pedindo é muita coisa. Vocês se reúnam aqui, vejam as prioridades. Não adianta pedir na rua que você tem a sua casa. Você tem que pedir na rua onde vai ter o posto de saúde, onde vai ter escola, onde vai ter a creche. Com isso a gente vai discutir. Ele dizia, o Trípoli vai ficar aí com vocês, discutindo, eu vou continuar despachando o que eu tenho lá, e quando eu voltar, eu espero que vocês estejam com os 10 quilômetros já organizados. Aí era aquela coisa, eu ficava ali conversando com um, com o outro, articulando. Aí chegávamos a uma conclusão, o pessoal, poxa, mas queria que entrasse mais uma. Não, ele falou 10 quilômetros, 10 quilômetros. Aí o Mário Covas vinha lá e dizia o seguinte, olha, chegaram à conclusão, são esses 10 quilômetros, assim, assim, assim. Tá bom, o Trípoli me falou que vocês foram perfeitos, não brigaram, tudo de acordo, eu vou dar mais 3 quilômetros, pode ver qual é o mais 3 quilômetros que vocês querem aqui. Nossa, aquilo vinha abaixo. Ele dizia, puxa, a sensação, as pessoas ficavam tão comovidas. Gratas, né? E outra coisa interessante, não é que ele fazia o asfalto, ele ia no local onde está sendo feito o asfalto. Aí ele olhava, cumprimentava um por um também. Não, sábado, domingo, eu ia com ele dizia assim, ó, a guia está um pouco para cá, olha, esse asfalto não está bom, pode passar de novo, que isso aqui vai acabar com chuva, vai acabar estragando. Olha, aquilo lá... Então, ele dizia assim, eu faço a visita, vocês entram com um pouco de mão de obra, eu ponho todo o material, o pessoal da prefeitura, mas o almoço é por conta de vocês. E eles faziam lá um almocinho, e a gente comia junto com eles. Então, não tinha barriga vazia nessas visitas. E você estava ali junto com as pessoas. A mesma coisa ele fez quando ele assumiu o governo de São Paulo no CDHU. Ele fazia o seguinte, casas antigamente, como é que era? Você fazia uma cartinha, e o vereador, o deputado e tal, e aí tinha aquela fila e tinha a cartinha que passava na fila. Ele falou, não, acabou esse negócio, nós vamos sortear. Todo mundo põe lá dentro, sorteia, uma pessoa da comunidade mesmo vai sorteando e tal. E uma outra condição que ele exigiu na época, que perdura até hoje, que é o seguinte, ele falou, eu identifiquei que os homens normalmente, quando ganham a casa, depois de um ano põe a mulher para fora e põe uma menininha nova para dentro. Então agora a casa só no nome da mulher. Aí sorteava a casa, a escritura, é assim até hoje. Aí até hoje é assim. Aí ele falou, não, nós não vamos fazer mais assim, agora é só no nome da mulher. Ah, isso é incrível. Você quer uma casa? Casa com a moça aí, deixa de enganar ela que você vai ter a casa. Não troca ela por uma novinha. E aí não vai trocar ela por uma novinha, foi isso que ele fez. Então, ele era uma pessoa que tinha um cara formado na Politécnica. Mário Covas tinha uma facilidade enorme com ciências exatas. E ao mesmo tempo ele tinha essa vertente social, que estimulava muito. O pessoal às vezes dizia, o Mário Covas é mal-humorado. Ele não era mal-humorado. Ele se revoltava com a coisa errada, com o dinheiro público. Ele dizia, o meu dinheiro eu posso gastar como eu quero, o dinheiro público não. Não é meu esse dinheiro. A gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. Então eu vi ele discutindo muitas vezes com um empreiteiro de obra pública, tipo assim, olha, isso aqui vocês costumam dar X% para alguém, nesse X não vão dar mais, põe no desconto aqui. Agora, além disso, tem um desconto também que vocês têm que dar. Era assim. Ele entendia muito. Muito, e tinha uma visão diferente. Então você ia aprendendo com os exemplos dele. Eu acompanhei ele um pouco como deputado federal, depois como governador, como prefeito, senador também, né? Então a gente tinha essa facilidade. E como líder do governo dele, não era difícil você... Logicamente que aprovar não era também muito fácil. Tinha o decurso de prazo ainda, isso era um problema nosso, porque o decurso de prazo o que é? Para as pessoas entenderem. Você tinha um projeto de lei, se até um determinado momento você não votasse aquele projeto, ele estava aprovado por decurso de prazo. Automaticamente, automaticamente, sem votação nenhuma. Sem debate Tanto que no governo do Jânio, quando veio o 100º projeto de lei por decurso de prazo,
Teve um vereador que trouxe um bolo para comemorar no plenário, com as velhinhas e tal, dizendo, vamos comemorar aqui porque é o 100º. Uma vergonha para todo mundo comemorar aquilo, o quê? né? Não, uma vergonha, quer dizer, uma coisa feia de se fazer. Mas, enfim, era o que nós tínhamos na época e você tinha que... Agora, tinha muito... a diferença do Mário Covas é que tinha muito diálogo, muita conversa, né? Ele era um sujeito aberto. Ele respeitava o princípio do contraditório, ele podia não concordar com você, mas ele queria discutir com você durante muito tempo sobre aquele mesmo tema. Ou ele te convencia ou ele era convencido. Mas a abertura do debate sempre existia. Então, isso para mim era fundamental na figura do Mário Covas. Já com o Jânio, não. O Jânio ele impunha a ordem dele, a determinação, queria que fizesse da maneira como ele queria, porque ele entendia que era assim e tal. Um homem muito culto também, mas uma visão, na minha opinião, equivocada para a época. Vamos falar um pouquinho mais dessa oposição ao Jânio no próximo bloco? Vamos. Não sai daí, até já. Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência a Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Vossa Excelência a Memória hoje tem a super honra de receber aqui no plenário da Câmara Municipal de São Paulo Ricardo Trípoli, inúmeras vezes deputado federal, presidente da Lesp, mas que começou aqui, vereador novinho, com 30 anos, para nossa sorte. Ele estava contando para a gente, quando terminou, né, o bloco anterior, que ele fez uma oposição ao prefeito da época, Jânio Quadros, difícil, porque tinha decurso de prazo, essa coisa de projeto ser... aprovado automaticamente, até no recesso aprovava projeto, e vocês não concordavam com isso, a bancada do PMDB não... Mas você sabe que, lógico, eu entendo e acredito que depois que você se elege, você tem que olhar exatamente o seu mandato e a população, exatamente o que elas querem, né? E você não pode ir na contramão daquilo que as pessoas pedem. Eu sempre fui muito educado, mesmo na oposição, com o prefeito Jânio Quadros, eu não tinha problema em dialogar com ele. Dialogava com ele como dialogava com outro qualquer. Porém, sempre divergindo dele, ele não entendendo muitas vezes isso. E por conta disso, às vezes você comete algumas gafes, né? Eu não sei, eu falava para você no intervalo, aqui, nesse plenário, eram 33 vereadores, não eram 55. Cada um tinha uma linha telefônica na sua frente, né? E eu tinha um amigo que ele imitava todo mundo. Na época ele imitava o jornalista Ferreira Neto, imitava não sei quem, imitava também o Jânio Quadros. E nós estávamos um dia, me lembro de uma discussão aqui pesada, discutindo um tema que era, não sei, peça orçamentária, coisa do tipo assim. Aí toca o telefone, né? E aí a pessoa do outro lado da linha diz, Nobre Edil, como está o senhor? Eu falei, não tem mais o que fazer. Vai, pum, bate o telefone, porque ele brincava, passava trote toda hora, né? Desliguei o telefone. Mas não deu um minuto, liga o telefone de novo, era a dona Kalime, que era secretária do prefeito Jânio Quadros. Vereador, o senhor é um homem educado, um homem elegante, só bateu o telefone na cara do presidente da República, tal, porque eles tratavam ele de presidente, não de prefeito. Eu digo, não era dona Kalime, a senhora me desculpe, mas eu não sou... Normalmente é a senhora que liga e depois passa o prefeito. Eu nem imaginei que o prefeito, ele mesmo, fosse fazer uma ligação e queria falar comigo. E o Jânio era terrível, terrível, terrível. Aí ele veio para o telefone, Nobre Edil, o senhor tem toda a razão, já estou velho demais, ao fim da minha vida... Essa maneira como vocês me tratam aí, o seu voto acabou atrapalhando o meu projeto, o senhor podia rever isso, pelo menos, né, uma gentileza que o senhor faria a esse moribundo. Que coisa, moribundo, coisa não, ele era um espertalhão danado, né, tentando usar o cargo dele, né. Mas, enfim, acabou acontecendo, eu pedi desculpas, né, eu falei, senhor, desculpa, obviamente não era a minha vontade, eu achei que era uma brincadeira, tocou o telefone. Normalmente a sua secretária não liga, era né? um trote. Não era um trote, era ele. De outras vezes era um trote. Eu achando que era trote, era o próprio Jânio Quadros. Né? Foram muitos momentos da história importantes que o senhor passou aqui, né? Nessa pesquisa super rica, né, desse mandato do senhor, eu encontrei a morte do Tancredo Neves em 85.
o senhor pediu para tocar, né, uma fita, uma gravação que o senhor tinha, que a Câmara tinha, de quando ele tinha vindo para o Legislativo paulistano participar de uma solenidade, né, da União dos Vereadores do Estado de São Paulo. E o senhor depois criou uma medalha para o Antônio Brito, que tinha sido porta-voz dele. Título de cidadão paulistano. Eu achei muito sensível isso da parte do senhor. Foi interessante, porque você veja, como a bancada do antigo PMDB, hoje a maioria no PSDB, nós éramos ousados, né? Nós tínhamos um vereador lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, chamado Arutana Corbério, um nome diferente de tudo, né? Não sei qual é o motivo, o nome é até meio indígena. E esse vereador veio a São Paulo, nos fez um convite para nós irmos lá ter uma conversa com o doutor Tancredo Neves. O governador de São Paulo era Franco Montoro, o Tancredo Neves era governador de Minas Gerais. Aí nós fomos conversar com ele, olha, o senhor é uma das pessoas que pode furar esse bloqueio, né, das diretas já, nós temos que ter eleição no Brasil, o senhor tem que se colocar. Ele disse, mas como é que vocês acham? O senhor vai à Câmara Municipal, nós vamos receber lá. E lá com certeza vai radiar para o resto do Brasil. E foi o que aconteceu. Ele veio, nós criamos a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, vários vereadores de outras cidades de São Paulo vieram também, lotou esse plenário, estava abarrotado de gente, e eu conduzi essa sessão com muito orgulho, porque foi um momento importante para nós, né? E o doutor Tancredo depois foi disputar a eleição no Congresso Nacional e foi vitorioso. E nós tínhamos toda uma expectativa, uma esperança, né, de que dali para frente nós teríamos não só a eleição presidencial direta, porque essa foi a última indireta do doutor Tancredo, mas nós teríamos também a eleição direta para prefeito da cidade de São Paulo. Então, para nós, era muito importante. Infelizmente, ele faleceu, e aí eu tomei iniciativa, pela amizade que eu tinha feito com o Antônio Brito, de oferecer esse título de cidadão paulistano. Ele que era gaúcho, né, gaúcho, e ele veio aqui à Câmara Municipal, muito bem recebido, e as homenagens que fizeram a ele, eu diria para você que se dividia, metade por ele e metade pelo carinho que ele teve com o doutor Tancredo durante todo esse processo, né, da eleição presidencial. Foi um momento muito duro para nós, porque nós tínhamos tudo. Eu lembro que o Mário Covas juntou o grupo lá na prefeitura, aqui na Câmara, e nós fomos todos lá ao velório dele, tinha a passagem dele saindo do INCOR, né, que ele estava se tratando já no final do INCOR. Foi uma pena que erraram em Brasília e deviam ter trazido logo ele para São Paulo. Com certeza teria obtido muito mais êxito, né? À época, o médico que estagiava e que cuidava disso, Davi Wipp, muito meu amigo, me disse, se tivessem trazido para São Paulo, com certeza ele teria sobrevivido, porque nós tínhamos mais possibilidade técnica em São Paulo do que tinha em Brasília naquele período que o doutor Tancredo faleceu. Então era um momento de muita emoção, muita comoção, e com um grupo de jovens aqui na Câmara Municipal chegando, querendo, obviamente, lutar por eleições diretas. Nós tínhamos participado de eleições diretas, por que a gente não ia disputar eleições, tanto para prefeito como para presidente? Então, é verdade, vou fazer um parênteses aqui, falar da Assembleia. Quando eu presidi a Assembleia, o presidente do Peru, Fujimori, pediu para ser recebido lá. E nós negamos a ele a visita à Assembleia Legislativa, porque ele tinha fechado o Congresso Nacional do Peru. Eu disse, quando ele abriu o Congresso Nacional do Peru, nós recebemos ele na Assembleia Legislativa de São Paulo. E encerramos a conversa, porque não faz sentido, né? A população tem que se manifestar. Às vezes o pessoal diz, mas a população às vezes erra, tal. Não, a população não erra. Ela pode ser mal informada, mas ela nunca erra. E se tratando de democracia? Sim, sem sombra de dúvidas. Falando em Alesp, eu adorei o título do livro, né, que o senhor escreveu quando era presidente, né, A Ousadia que Deu Certo. Era uma Precisava ousar, né, para enfrentar esse período todo. Você veja, a gente tinha essa dificuldade que era natural. Por outro lado, quando eu observei a Assembleia, eu falei, isso aqui está muito antigo, muito ultrapassado, nós temos que modernizar, nós temos que estar mais próximos da população. E a primeira mudança que nós fizemos foi instituir a primeira TV legislativa. O ministro Sérgio Mota nos ajudou bastante na construção desse processo, numa parceria com a TV Cultura. Essa parceria foi muito boa. Nós fizemos um evento, inclusive, na Assembleia, que o Mário Covas foi como governador, o presidente da TV Cultura, nós, e aí começamos o primeiro processo. O segundo foi instalar o primeiro painel eletrônico, porque até então era a chamada oral. Você fazia a primeira chamada oral,
a segunda chamada oral, e a imprensa não tinha informação de como tinha sido votado determinado projeto, porque você não sabia se foi aprovado, se foi rejeitado, por quantos votos, quem votou favorável, quem votou contra. Quando nós instalamos o painel eletrônico, acabou esse problema, né? Aí o pessoal votava com a digital, aí começou a mudar. Depois nós fomos buscar um grupo da Universidade de São Paulo, da USP, a FIA, para fazer toda a tramitação do processo legislativo modernizado. Porque a Assembleia não era informatizada, e naquela época já tinha informatização em várias empresas. E permitia que o cidadão fiscalizasse, né? Não, você se tinha controle. Tanto que nós fomos auditados e ganhamos o prêmio ISO 9000. Foi o primeiro ISO 1000 para uma Assembleia Legislativa. E a TV, gente, todos os outros estados passaram a copiar, a gente pode dizer modelo, assim, a criar, né, uma TV legislativa. Se eles tinham uma TV pública, faziam uma parceria, se não, transparência. faziam uma parceria com alguma TV local. Mas ajudou muito, desenvolveu bastante. Outra coisa, você passa informação para as pessoas passam a se interessar. Porque as notícias que saem todo dia, no jornal, rádio e televisão, nem sempre são as melhores, né? Eu não acho que você só tem que ter só melhor, mas você tem que ter as que não são boas, mas também aquelas que são produtivas. Eu também acho. Porque tem parlamentar com vocação. E baseado nisso, é importante a população saber o seguinte: o sujeito foi para a Câmara Municipal, foi para a Assembleia Legislativa, foi para o Congresso Nacional com essa proposta. É acompanhar o trabalho dele. Eu acho que isso é muito bom. Eu acredito nessa boa política que o senhor fez aqui na LESP, na Câmara dos Deputados, a vida toda. E agradeço demais o senhor ter dividido com a gente tanta experiência. É isso, eu que Obrigada fico muito por essa contente pela bondade gentileza aí. do convite de vocês e assim que for necessário, estou à disposição. Passou rápido, eu agradeço demais. Volte Obrigado. sempre, então, a esse plenário de Muito tanta obrigado. história aqui. É verdade. Obrigada. Bastante mesmo. Obrigada. E é isso, Vossa Excelência, a memória fica por aqui. Para você, muito obrigada pela audiência. Até a próxima. Tchau.